Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas, falando a respeito de diversas técnicas de terapias manuais. Tá? Essas técnicas que a gente vai conversar um pouquinho essa noite são técnicas que vão trabalhar a dinâmica corporal. São técnicas que vão envolver respiração, movimentos com o corpo, alongamento, técnicas que também realizam isometria muscular. E com isso, vem tratar o corpo, além do tratamento patológico, também promover o bem-estar físico, qualidade de vida para as pessoas, tá bom? São 3 técnicas bem diferentes que talvez vocês vão ouvir pela primeira vez, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre elas. A primeira técnica é a eutonia. Essa é uma foto da aplicação da técnica, tá bom? Vamos lá, então. Ela é uma prática terapêutica, criativa, que tem como possibilidade promover o equilíbrio e a harmonia do tônus muscular e também reduzir as tensões do corpo. Ela vem trabalhar o sistema musculoesquelético como um todo, promove e ensina o paciente a ter uma consciência corporal, a sentir o corpo dele, compreender cada articulação, conseguir movimentar cada músculo. Então, trabalha a respiração, trabalha muita concentração também. Utiliza reflexos posturais, então tem posturas específicas, buscando desenvolver a consciência de si enquanto unidade psicossomática, entre corpo, mente. Então, essa unidade entre corpo e mente. Qual é o conceito da técnica? Por meio da atenção às sensações, ela promove a ampliação da percepção da consciência corporal, ela possibilita a flexibilização do tônus, então trabalha muito músculo agonista, músculo antagonista, o relaxamento de certas cadeias musculares, fortalecimento de outras cadeias enquanto você realiza as posturas. Ela contribui para a diminuição de dores musculares, dores articulares, contribui para reduzir a tensão, o estresse e também ela adapta melhor o corpo às diversas ações do cotidiano. É uma prática que promove também ações do cotidiano, atividades artísticas e também esportiva. Ela é uma prática bem criativa. Ela foi desenvolvida por uma alemã chamada Gerda Alexander. E o objetivo da técnica é o equilíbrio das tensões, medido pelo tônus muscular, e ele vai ser expresso ali através de posturas e alongamentos específicos. Ela vai trabalhar ali as forças físicas do corpo, psicológicas e também espirituais. Quando que essa técnica é indicada para o paciente? Ela é indicada também em pacientes que apresentam doenças respiratórias, como a asma, bronquite, pacientes que apresentam distúrbios do sono, como a insônia, desvios posturais, como, por exemplo, uma escoliose, uma hiperlordose, uma hipercifose, distúrbios circulatórios também, paciente que apresenta pernas pesadas, pernas edemaciadas, inflamações ciáticas, então dores lombar, pode ser em consequência ali de uma compressão radicular, como na hérnia de disco, pode ser também aquela gestante que está com aquela inflamação no ciático por conta da tensão lombar, a hiperlordose lombar, característico ali por conta do peso do abdômen para frente, a protrusão do abdômen, lesões do sistema conectivo, dores articulares e do sistema esquelético como um todo,
reeducação dos movimentos de todo o corpo, então ele vem alinhando a postura do paciente, e também lesões oculares, só que diferente. Pacientes que apresentam paraplegia, quadriplegia também podem fazer, problemas de coluna. Ai, professora, como é que eles vão fazer essas posturas se eles não têm movimento? Então, tem o professor eutonista que vai estar ali auxiliando durante a aplicação da técnica, tá? Problemas de coluna, realinhamento ósseo, tique nervoso, sequela cirúrgica ou até mesmo de poliomielite, traumas e distorções de imagem corporal. Outros benefícios: aumento da flexibilidade das articulações e dos movimentos, isso é positivo. Libera e suaviza as tensões crônicas, então é muito bom para aquele paciente que apresenta dor crônica, por exemplo, um paciente com fibromialgia, por exemplo. Aumenta a capacidade respiratória, ameniza e restabelece o livre fluxo circulatório e também linfático, melhora a qualidade do sono, diminui a ansiedade, depressão, desenvolve a consciência do corpo como uma unidade psicossomática. Alivia crises ciáticas, aquela dor lombar, corrigindo o distúrbio postural, por exemplo, o paciente com escoliose, possibilita um realinhamento das estruturas estruturais e desacelera o processo de envelhecimento e também degenerativo. Desenvolve autoconfiança, autopercepção, autoconhecimento, melhora funções orgânicas no sistema musculoesquelético, tanto em repouso quanto em movimento. Quais são, então, seus efeitos fisiológicos? Ele vai liberar ali as tensões crônicas que estão relacionadas ou interligadas ao osso, melhora o tônus muscular, promovendo leveza no corpo, apesar de ser uma técnica que também vem trabalhar o fortalecimento muscular, mas muito o alongamento, estimula a circulação sanguínea, melhora ali a coloração da pele, porque eu ativo a circulação, aumenta a temperatura, facilita o alinhamento postural e também a coordenação dos movimentos. Vai promover um equilíbrio e melhorar o sistema como um todo, o sistema orgânico. Facilita a utilização de forças com economia de esforço. E como que é realizada a aplicação da técnica? Essas imagens aí são alguns movimentos que são realizados com a aplicação da técnica, tá? Elas são orientadas por um professor, que é o eutonista, através de exercícios simples, funcionais, que podem ser praticados em grupo ou também de forma individual, que visa ali a integração, o bem-estar geral do paciente. A técnica, ela pode ser desenvolvida com o auxílio de alguns objetos, como, por exemplo, bambus, bolinhas de tênis, bexiga, aquelas castanholas, castanhas. O eutonista, ele leva o aluno a sentir, a compreender o corpo dele dentro de um espaço, o corpo dele, levando em conta a força, a gravidade, o próprio esqueleto sustentando e estimula ali a criatividade do aluno durante os movimentos, tá bom? Então, esta é a eutonia. A próxima técnica é a técnica de relaxamento, ou também chamada de meditação. A meditação é chamada de resposta de relaxamento, foi lançada nos Estados Unidos, em Harvard, por Herbert Benson, na década de 70, e ela tem como objetivo provocar uma reação corporal oposta à resposta de fuga, ou seja, é um estado de completo relaxamento do corpo, um relaxamento profundo, no qual o paciente ele vai sentir, ele vai compreender a sua respiração, a sua pulsação, sua pressão sanguínea e o seu metabolismo. Quais são os efeitos da técnica de relaxamento? Se for praticado de forma diariamente, ela vai melhorar o humor do paciente, diminuir a pressão arterial e também
vai induzir a redução do estresse também do dia a dia. Ela é uma técnica silenciosa que pode ser aplicada com repetição de sons ou repetição de palavras ou até mesmo frases. O paciente vai sentar calmamente, vai fechar os olhos por cerca de 20 minutos, vai repetir esse mantra, né, essas frases ou esse som ali, e deve ser feito em um lugar calmo, tranquilo, sem distração, na qual ele vai relaxar os músculos, começando de baixo para cima. Então, ele vai começar pelos pés, e aí ele vai trabalhar todo o corpo até chegar à face, vai respirar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Então, o paciente ele vai escolher qualquer mantra, qualquer palavra, qualquer frase de que ele goste para ele repetir durante essa aplicação. É uma técnica que pode ser desenvolvida em grupo, pode ser desenvolvida de forma individual, até mesmo em casa, né? Apesar de que tem grupos também, tem aulas específicas para isso. Lógico que aqui na nossa cidade a gente não tem, né? Mas tem em outras localidades, cidades maiores, né? Que tem uma grande demanda também para essa procura. A próxima técnica é uma técnica chamada de ginástica holística, tá? Ginástica holística. Essa é uma imagem que representa ali um pouco dessa aplicação da técnica. Vamos lá. É um método de trabalho corporal, trabalha a dinâmica do corpo, e ele atua em 3 níveis: a nível pedagógico, preventivo e também de tratamento, que é o terapêutico. Foi criada por uma fisioterapeuta chamada Lili. Quais são os benefícios dessa técnica? Alivia as dores musculares e também as dores articulares, reduz o estresse, reduz a ansiedade, promove o realinhamento da postura, né? Então também vai trabalhar ali os desvios posturais, pacientes com escoliose, pacientes com tensão muscular, pacientes com encurtamento muscular, que promove esse desalinhamento postural, relaxamento da mente também, então vai reduzir o estresse, promover um efeito ali sedativo, um efeito calmante. A ginástica, quando que ela pode ser praticada, quando que ela pode ser utilizada, em quais áreas? Então, ela está dentro da ortopedia, dentro da neurologia, dentro da reumatologia também. Ela trata ali a postura, disfunções osteomioarticulares, então, paciente que apresenta inflamações articulares, dores crônicas, tensão muscular, né? Paciente que sofre de ansiedade, que sofre por exemplo, de depressão, de fibromialgia, de uma artrite reumatoide, por exemplo. Então, ele é um método que pode ser praticado no tratamento dessas disfunções. Na gravidez, ela também pode ser utilizada no pós-parto, para que então o corpo daquela mulher possa se adaptar às alterações relacionadas com o puerpério. Ela vem trabalhar a respiração, melhora a capacidade respiratória também do paciente. As crianças também podem praticar a técnica, geralmente, especialmente em grupos, né, com o objetivo ali de preventivo, né, por exemplo. Preventivo de quê? Preventivo de alterações posturais, por exemplo, de forma lúdica, prazerosa para a criança, não de forma obrigatória, porque senão a criança não vai ter interesse, né, de realizar a técnica. A prática é uma prática artística que exige precisão, flexibilidade, harmonia, como uma dança, por exemplo. E pode ser utilizada como uma atividade complementar ali para a criança, né? Aqueles que desejam sentir-se em forma através de um trabalho corporal individualizado e rigoroso que respeite o ritmo e os limites pessoais, desenvolvendo o potencial de cada um. Então, ele vem trabalhar muito o fortalecimento, através ali de movimentos específicos, de posturas específicas, que vão trabalhar a respiração,
né, que trabalham também com a criatividade do corpo, a consciência corporal. Quando que esse método ele pode ser indicado para o meu paciente? Ele é um método que pode beneficiar qualquer paciente, independente de idade, de sexo ou até mesmo de doença. O exercício ele deve ser sempre feito com a orientação de um fisioterapeuta. Essas aqui são algumas dos recursos que podem ser utilizados na ginástica holística, né? Por exemplo, o bastão, o tatame, a bola de tênis, né? Esse rolinho também para a gente realizar exercício, aquele rolo maior também, bolas também maiores, como por exemplo a bola suíça. Então, a gente pode utilizar esses recursos durante a aplicação da técnica, tá? Então, pessoal, essas aqui são só assim uma pincelada, tá bom? De algumas técnicas que poderiam ser utilizadas na sua prática clínica, tá? Ah, professora, a gente vai ver essas técnicas na aula prática? Não, a gente vai ver as principais, tá bom? Como mobilização neural, que a gente já viu, tração, drenagem linfática, massagem relaxante, todas essas técnicas são mais utilizadas do que essas outras. Mas seria bom e interessante vocês saberem que existem essas técnicas e que vocês podem fazer cursos nessa área, que vocês podem trabalhar nessa área também, se vocês tiverem um interesse, tá? E vocês podem desenvolver com o paciente de vocês também, tá bom? Então, esse é o finalzinho da aula, foi isso mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem, tá bom? Podem, tiver alguma sugestão também, podem me falar pelo WhatsApp. E até a próxima aula. Fiquem com Deus.